mais de 15 mil reais por mês todos os meses. Isso daria uma renda de mais de 180 mil reais por ano. E eu já fiz isso, eu tenho uma renda maior do que essa. Quero compartilhar algumas dicas que funcionaram comigo e possivelmente podem funcionar com você também, para você atingir resultados como esse. Seja muito bem-vindo, meu nome é Henrique Sturch. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar aqui. Mas vamos lá então, né? Primeira dica que eu separei aqui pra gente falar é sobre diversificar as suas fontes de renda. Se você quer ter mais renda, uma das formas que você tem é criar novas fontes de renda. E quanto mais fontes de renda, quanto mais diversificado for a sua fonte de renda, mais segura, mais consistente ela vai ser ao longo do tempo. Porque, por exemplo, existem períodos que alguma fonte de renda ela vai ser mais relevante do que outra, mas pode acontecer que em algum determinado cenário aquela fonte que era mais relevante, ela seque e não seja mais tão interessante quanto ela era anteriormente. Por exemplo, eu tenho uma fonte de renda que era praticamente uma fonte de renda passiva que eu ganhava ali, chegou no auge ganhando $1.600 por mês daquela fonte de renda. Isso daria uns 8, 9 mil reais por mês. E aí, o que aconteceu? Aquela fonte simplesmente foi por água abaixo e hoje eu ganho uns $100 por mês com aquela fonte de renda. É um valor interessante, mas não era tão expressivo quanto era anteriormente. E se eu dependesse 100% daquela fonte de renda, eu não ia ter tantas condições financeiras igual eu tinha anteriormente. Então, o princípio de diversificar a fonte de renda foi muito relevante, porque na hora que aquela fonte de renda secou, eu tinha outra fonte de renda que foi capaz de suprir toda aquela falta que a primeira estava fazendo. Então até aquela teoria que é interessante a gente comentar também, uma analogia, que é a teoria dos pés de mesa. Pensa o seguinte, você tem uma mesa e você quer sustentar aquela mesa, deixar aquela mesa em pé. Se você tem aquela mesa e só tem um pé naquela mesa, o que vai acontecer? Se você corta aquele pé, a mesa vai cair. Se você tem uma mesa que tem dois pés, você corta um, dependendo da mesa, você até consegue deixar ela sustentada ali, ficar ela de pé. Só que o risco também é muito elevado. E pode ser que mesmo com um pé, ela venha e caia no chão. Mas se você tem uma mesa que tem, por exemplo, 5, 6 pés e você corta um pé daquela mesa, ela ainda vai continuar tendo 4 ou 5 pés que vão manter ela de pé. Então, esse mesmo princípio do pé de mesa pode ser útil para nossa saúde financeira. Quanto mais fontes de renda você tiver, mais segura e mais tranquila vai ser a sua saúde financeira. E aí a próxima dica que a gente precisa falar também é o fato de que você precisa criar fontes de renda que não dependam exclusivamente da sua hora. Pensa que você é um médico, é um dentista, alguma coisa assim, e você precisa vender a sua hora para atender os seus pacientes, né? Você, como qualquer outra pessoa, tem 24 horas no seu dia. E como qualquer outra pessoa normal, você também precisa dormir, precisa se alimentar. Você não pode trabalhar 24 horas por dia e mesmo que você trabalhe as 24 horas por dia, você sempre vai ter um limite ali do tanto que você pode ganhar. E aí que surge a ideia do princípio de escala, né? É você conseguir gerar cada vez mais resultado com menos esforços, ou até mesmo fazendo os mesmos esforços que você tinha anteriormente. Então, um professor, por exemplo, o que ele tem lá? Ele tem uma sala de aula com uma quantidade determinada de alunos. Se ele quiser aumentar o número de alunos, ele teria que dar mais aulas para a mesma quantidade de alunos ali em outras salas. Ou então ele pode simplesmente gravar um curso online para poder gerar o máximo de resultado possível com o mesmo esforço. Ele grava a aula uma única vez e pode vender para milhares e milhares e milhares de alunos e vai gerar muito mais resultado. Então, o que você tem que pensar é como que eu posso escalar a minha produtividade, os meus resultados? Como que eu posso atingir cada vez mais pessoas, mais clientes e oferecer o meu produto ou serviço para elas de forma que o meu esforço, que o meu tempo gasto ali naquela atividade não aumente na mesma proporção. Então é aquele gráfico, né? A sua receita vai aumentar muito, mas o seu custo ou o tempo, o esforço que você gasta naquela atividade vai aumentar ou até mesmo manter constante ali, vai aumentar menos do que o outro está aumentando. Não tem problema nenhum você vender a sua hora, desde que você consiga fazer a sua hora valer mais também. E nada impede de você criar fontes de renda que não dependam da sua hora de forma simultânea, né? De forma paralela com você vender a sua hora. Então, por exemplo, tá cheio de médico, nutricionista, dentista aí no Instagram que tem as suas consultas, cobram caro por ela, mas também tem cursos online, tem produtos e serviços, tem uma marca própria que vai vendendo os produtos e aí não depende exclusivamente da hora que ele vai ficar lá no consultório atendendo os pacientes. Mas o fato é que se você quiser
quiser vender a sua hora, você precisa achar mecanismos de fazer a sua hora valer cada vez mais. Seja conseguindo agregar mais valor, seja estando em um mercado que as pessoas pagam mais pela sua hora. Por exemplo, no mercado que, com base na oferta e demanda, não tem tanta oferta assim. Se tem muita gente querendo pagar, mas não tem tanta oferta, o preço da hora de quem está ofertando vai ficar cada vez maior. O preço do produto de quem está ofertando vai ficar cada vez maior também. Então, por exemplo, um caso que rolou comigo esse ano foi que eu comecei a dar aulas particulares pré-prova da faculdade. Então eu formei lá no IBMEC e os alunos começaram a me procurar para dar aulas pré-prova ensinando a matéria de mercado de capitais, finanças corporativas, mercados financeiros, e eu tinha o domínio dessa matéria, comecei a dar essas aulas. E não existia outro professor dando aulas dessa matéria. O que aconteceu? Tinha muita demanda, a galera chegava na semana da prova desesperado, porque não tinha aprendido nada o semestre inteiro, precisava aprender a matéria toda de última hora, me procurava para ensinar a matéria, as pessoas vinham até mim, eu cobrava o preço que eu queria, porque não tinha concorrência, ou elas faziam as aulas comigo, ou elas não faziam a aula e iam mal na prova. E aí, o que aconteceu? As pessoas que começaram a fazer as aulas comigo, mesmo de última hora assim, tiraram notas melhores do que a média da turma, e as pessoas foram cada vez mais me procurando, a demanda foi aumentando, então, consequentemente, eu consigo aumentar o preço da minha hora, eu consigo valer mais, porque não tem oferta, não tem concorrência, mas também tem uma demanda muito forte e eu gero resultado para os meus alunos. Então, as pessoas que fazem aula comigo tiram notas boas, conseguem passar nas provas, e isso que é o mais importante, né? Você precisa estar no mercado que muitas vezes não vai ter tanta oferta, as pessoas vão estar dispostas a pagar pelo preço que você precisa cobrar e também você precisa gerar valor. Aquele resultado que a pessoa vai ter precisa compensar o custo que ela está tendo, o investimento que ela está fazendo no seu tempo, no seu produto ou no seu serviço. Mas ao mesmo tempo, tudo tem um limite, né? O valor dessa hora tem um limite. Eu não posso cobrar R$ 2.500 na hora de aula, sendo que R$ 2.500, dependendo, é o preço da mensalidade. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Tem um certo limite. Por isso que é importante criar fontes de renda que não dependam da sua hora também, que você consiga escalar esse resultado. E outra dica aqui agora que foi muito útil para mim, fez uma diferença bizarra, é o fato de que você pode delegar tarefas que você não é tão bom ou que a sua hora vale mais. Então, por exemplo, se a sua hora vale R$500, você fez o cálculo lá, o preço da sua hora é R$500. Se você precisa fazer alguma tarefa que você encontra alguém para fazer aquela tarefa que demoraria 1 hora para fazer e ela está disposta a receber R$100 para fazer aquela tarefa, compensa muito mais você delegar essa tarefa para ela e focar aquela hora que você ia gastar fazendo aquela tarefa com outra atividade que gastaria muito mais. E as pessoas ficam fazendo a conta errada, né? Ah, eu vou lavar o meu carro em casa, não vou levar meu carro para lavar e pagar R$100 porque eu vou economizar R$100. Sendo que aquela 1 hora que você gastaria para lavar o seu carro, se você estivesse trabalhando em algo que te gera resultado, você geraria R$500, pagaria os R$100 para lavar o seu carro e naquela hora você gerou R$400 de lucro que você não teria gerado anteriormente no primeiro caso, se você estivesse lavando de fato o seu carro. Então você precisa delegar essas tarefas que você não é tão bom e que você consegue encontrar alguém melhor do que você para fazer aquilo de forma mais rápida. Por exemplo, no meu caso, edição de vídeo. Eu não sei editar um vídeo no YouTube, nunca editei nenhum vídeo, até já tentei editar um, mas eu gastei 1h30 para editar 15 segundos de um vídeo e ainda não ficou tão bom quanto contratar alguém para fazer essas edições para mim. Então, inclusive, Brunão, muito obrigado por isso, você me ajuda demais. E é isso, eu prefiro focar os meus esforços em algo que me gera mais valor e eu pago alguém que consegue editar muito melhor do que eu por um preço que é justo pelo que eu estou disposto a pagar e pelo que ela está disposta a receber também. Inclusive, trabalho em equipe vai te levar muito longe. Por exemplo, nesse momento que você está vendo esse vídeo, no momento que o vídeo foi publicado, eu não estou em BH, não estou no escritório, na verdade eu estou na praia. Se você quiser acompanhar lá no Instagram também, @HenriqueSturt, me segue lá que eu tô postando um pouco dessa rotina, mas nesse momento eu estou na praia aproveitando, eu nem vi que esse vídeo foi postado, não vi nada, eu só gravei o vídeo, mandei pra minha equipe, eles editaram, publicaram o vídeo e maravilha, tá tudo acontecendo de forma automatizada, a gente delegou tarefas e conseguiu criar um processo que as coisas conseguem fluir de forma mais automatizada, sem eu precisar ficar ali o dia inteiro em cima daquilo. Então, delegue as suas tarefas, tem uma equipe foda que vai te ajudar com algumas coisas que você não é tão bom e consegue gerar valor junto com você, porque com isso você vai mais longe.
E bom, até agora eu falei sobre como que você pode gerar uma renda ativa, né? Só que também é muito importante você, caso você queira se aposentar, conseguir ganhar dinheiro dormindo, que é a famosa renda passiva. Você precisa acumular esse dinheiro, parte da sua renda você poupa, investe para você conseguir gerar cada vez mais resultado. Aumenta o seu patrimônio e esse dinheiro está trabalhando para você. Juros compostos, juros sobre juros. E vai chegar um momento que o seu patrimônio é tão relevante que ele vai gerar uma renda de 15 mil reais por mês também, sem você precisar trabalhar. E é isso que a gente vai ver nessa planilha aqui. Nós vamos fazer algumas projeções para saber quanto que você precisa investir por mês para você ter essa renda passiva de 15 mil reais no momento que você vai aposentar. Então o que essa planilha está mostrando pra gente? Qual que é o nosso patrimônio inicial? Imagina que a gente está saindo do zero. Nossa idade de início, então dependendo de quantos anos você tem, quanto que você vai começar, vai mostrar quanto que você precisa investir por mês de acordo com a sua realidade. Qual que é a taxa de juros anual durante o período de acúmulo de capital? Então enquanto você estiver investindo para aumentar o seu patrimônio, quanto que você vai ter de rendimento dos seus investimentos? Por exemplo aqui, 10% ao ano. Qual que é a sua renda mensal desejada? Então a gente quer ter uma renda de 15 mil reais todos os meses. E qual que vai ser a taxa de juros que o nosso patrimônio vai render na nossa idade de aposentadoria? Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma rentabilidade de 6% ao ano acima da inflação. Então, o nosso patrimônio necessário para gerar essa renda de 15 mil reais por mês seria de 3 milhões e 81 mil reais. Se você tivesse um patrimônio desse, para você chegar nesse patrimônio na idade de aposentadoria de 65 anos, você precisaria, caso você estivesse começando com 15 anos, 200 reais por mês. Com 20 anos, 340 reais por mês. Com 25, 500 reais por mês. E aí, quanto maior o esforço que você fizer, maior vai ser o seu patrimônio, consequentemente, maior vai ser a renda passiva que você vai ter. Se você conseguir uma rentabilidade um pouco maior durante a fase de acúmulo de capital, esse esforço vai ficar cada vez menor. Então, a gente pode brincar nessa tabelinha para a gente saber, de acordo com a nossa realidade, quanto que a gente vai ter de rentabilidade aqui, por exemplo, também, e quanto que a gente precisa ter de patrimônio e quanto que precisa investir por mês. Se você quiser fazer esses cálculos de acordo com a sua realidade, ver várias outras abas aqui também dessa planilha, por exemplo, essa aqui de construção de patrimônio, que vai mostrar esse gráfico aqui pra gente, o nosso patrimônio evoluindo ao longo do tempo, quanto que você demoraria para atingir o seu objetivo, por exemplo, de 1 milhão de reais, nesse caso seria em 37 anos. Essa planilha toda eu vou deixar aqui na descrição para você baixar, caso você tenha interesse. Então é só clicar no primeiro link da descrição e baixar aí para você. Espero que tenha gostado desse vídeo, tamo junto e até a próxima.